Graça e paz, igreja! Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, ao canal da IBR Fiel. Hoje, em mais um estudo bíblico, encerrando o mês de maio, nós iremos tratar de um tema muito importante no meio cristão, que é Cristo, o cabeça da igreja. Você já deve ter ouvido falar dessa expressão antes, mas hoje eu te convido a refletir um pouco mais profundo sobre o que ela pode significar na prática das nossas vidas. Em um mundo, tão acelerado, onde tantas vozes tentam nos guiar e nos dizer como falar, como agir, como pensar, só nos resta um consolo, que é Cristo. Ele é o nosso consolo. E Ele nos diz a todo instante que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos perdidos nem abandonados. A igreja, ela tem o Senhor e Ele tem cuidado de nós. E Cristo não olha a nossa vida, Ele não olha a igreja de longe, à distância. Mas sim, Ele participa, Ele sustenta, Ele fortalece, Ele está presente. Ele está presente em todos os momentos, mesmo quando nós nos sentimos fracos. Talvez, você nesse momento esteja ouvindo essa mensagem carregando cansaço, carregando dúvidas, quem sabe, carregando feridas que não foram curadas, ou até mesmo decepções ou lutas silenciosas que ninguém sabe. Mas o Senhor, Ele nos lembra que nós continuamos ligados, aquele que governa todas as coisas com amor, graça e misericórdia. Cristo lhe conhece e Ele cuida da sua igreja. Em Efésios 1, no versículo 22 até o 23, a palavra nos diz: E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então, nessa passagem aqui, nós temos a ideia de como Deus instituiu Cristo como cabeça da igreja. E aí, quando a gente pensa na figura da cabeça, a gente pensa em direção, em cuidado, em sensibilidade, Jesus não é um líder distante. Ele conhece a igreja profundamente, ele conhece todas as nossas limitações, ele conhece as nossas dores, ele conhece os nossos medos e até as nossas fraquezas. Mas ainda assim, com todas as nossas falhas, ele continua nos amando. Então, isso é uma coisa muito bonita, que o Evangelho traz. Porque às vezes a gente se sente insuficiente, incapaz, achamos que nós temos muitas falhas, que não conseguimos permanecer firmes e nem fazer a obra, perfeitamente daquela forma que a gente gostaria o tempo todo. Mas Cristo, mesmo assim, com todas as nossas falhas, Ele não nos abandona. Ele não abandona o corpo. E assim como a cabeça percebe quando algo dói no corpo, Jesus percebe as dores da igreja. Ele percebe quando você está sofrendo, ele percebe quando você está ali naquela luta e pedindo misericórdia, pedindo graça para ele. Ele vê o coração aflito, ele vê as nossas lágrimas escondidas, aquela oração feita em silêncio antes de dormir. Nada passa despercebido diante dele. Talvez alguém precise ouvir isso hoje, que Jesus não perdeu o controle da tua vida. Mesmo quando tudo parece confuso, tudo parece parado, que Deus não está agindo, Ele continua sendo cabeça. E a igreja só permanece viva porque Cristo que sustenta a igreja. Jesus disse em João 15:5 que sem mim nada podeis fazer. A palavra forte, Ao mesmo tempo tão cheia de verdade. Porque às vezes tentamos ser fortes sozinhos. Só que geralmente quando a gente tenta ser forte sozinho nunca dá certo. Tentamos resolver tudo, pensamos que somos capazes de fazer com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio entendimento. Tentamos manter a fé apenas pela força emocional, mas existe também o nosso limite humano. O dia mal chega para todos, E talvez seja exatamente aí que nós aprendemos que não fomos chamados para viver longe de Cristo,
A gente necessita de Cristo, a gente tem essa necessidade de estarmos ligados, de estarmos permanentemente ligados em Cristo. A igreja só permanece viva porque existe um Salvador sustentando cada parte do corpo. Você também já deve ter ouvido isso, né? Que nós somos parte do corpo de Cristo. E Cristo, como sendo cabeça, é Ele que lidera, é Ele que define, é Ele que comanda. Jesus é quem fortalece irmão que está cansado, é Ele que renova aquele que quase desistiu. É Ele que levanta quem caiu, é Ele que cura os corações feridos. Muitas vezes olhamos para a igreja apenas como um lugar, né, físico ali, aquela estrutura física com cadeira, com púlpito, mas a igreja verdadeira é formada por pessoas imperfeitas que buscam diariamente por um Cristo perfeito e clamam pela transformação e se arrependem. E é isso que nos enche de esperança, porque a nossa permanência não depende apenas da nossa força. Depende da graça de Deus, e essa graça ela é imerecida. A gente não faz por merecer. Ele tem misericórdia de nós e dá graça a nós. E Cristo nos ensina, né, a caminhar em unidade. Em Efésios 4, 15 a 16, nos mostra que o corpo cresce ajustado e unido. Isso revela algo muito delicado. Ninguém foi criado para caminhar sozinho. Então, hoje em dia, nós vemos, né, um movimento de pessoas que elas declaram, né, que são desengrejadas, que tá tudo bem, que não precisa, né, de estar ali numa igreja física para servir a Deus. Mas a própria palavra diz que nós precisamos crescer, o corpo cresce ajustado e unido. E isso faz parte do caminhar em comunhão, em igreja. E vivemos tempos em que as pessoas estão cada vez mais distantes, né, emocionalmente, não querem laços, não querem se relacionar entre si, corações cansados, fechados, feridos. Mas Cristo ele continua chamando a igreja para viver em amor e em união. E a maturidade espiritual verdadeira, ela não aparece só em palavras bonitas ali no púlpito, né, na hora de uma pregação. E nem naquela pessoa eloquente na palavra, que sabe vir qualquer versículo ali de cor. Mas ela aparece na forma de como tratamos as pessoas, na paciência e no cuidado com aquele irmão que necessita, na humildade, na capacidade de permanecer unido ali uns com os outros, mesmo tendo as nossas diferenças. Deus nunca ensinou competição dentro da igreja, ensinou serviço. Enquanto o mundo, né, ele prega, né, não, você tem que aparecer, você tem que ser, né, eloquente. Não, Cristo ele ensina que nós devemos servir uns aos outros. Enquanto o mundo valoriza, né, a posição de destaque, aquela pessoa que ela é importante ali, Jesus ele valoriza o nosso coração. E talvez uma das coisas mais lindas no Evangelho seja isso, que Deus une pessoas diferentes através do amor. Então, você não precisa ser igual a mim para a gente se unir. Nós somos corpo, e no corpo, cada membro é diferente um do outro. Um pé não é igual a uma mão, que não é igual a uma perna, que não é igual a um joelho, que não é igual a um cotovelo. Cada um tem a sua função. E mesmo com as diferenças, é Cristo que nos une. Cristo, ele não quer apenas visitar a nossa vida, ele quer habitar em nós. Nós já ouvimos falar muitas vezes também, né? Ah, Senhor, vem visitar a minha vida. Senhor, vem visitar o meu coração. Tem gente que só conhece Cristo, só conhece Jesus de ouvir falar, né? De frequentar culto, de escutar a palavra, mas nunca permitiram, assim, verdadeiramente que Cristo ocupasse o centro da vida dela. E quando Cristo é cabeça, algo muda dentro da gente. Ele transforma os pensamentos, ele transforma as nossas atitudes, os nossos sentimentos, que outrora eram de pessimismo, eram de tristeza, eram de maldade. Ele vai transformando ali e as nossas atitudes vão se transformando também. E também as nossas prioridades. Então, não é uma mudança baseada na aparência, não é o que você mostra ser. É uma transformação, ela vem de dentro para fora.
Então, Jesus não deseja momentos com você, ele deseja relacionamento. Relacionamento este que é em todo momento, ele habita dentro do nosso coração, na nossa vida. Ele não é uma visita inesperada, ele é um morador, né? Ele deseja participar da nossa rotina, quando a gente está ali lavando uma louça, quando a gente está ali ensinando uma lição de casa para o filho, quando a gente está no trabalho, quando nós estamos nos organizando para ir dormir. Então, das nossas decisões, muitas das vezes é meu sonho ali, meu projeto. Ele quer participar desses momentos também. Inclusive nos momentos das nossas dores. Ele deseja ser encontrado não apenas na igreja ali, no domingo de manhã, quando nós estamos reunidos, mas também dentro da nossa casa, na nossa mente, no nosso coração. E talvez o Senhor hoje esteja, né, apenas dizendo: filho, permaneça ligado em mim, porque longe dele a alma, ela se cansa, ela se esgota, mas perto dele a gente encontra descanso. Então, só para fechar a palavra de hoje, nós podemos afirmar que Cristo ele continua sendo a cabeça da igreja. Isso não deve gerar um medo, um receio, porque tem muitas pessoas assim que têm uma visão de Cristo, né? Aquele cara rígido, aquele Senhor que não é inacessível, né? Que, nossa, eu não posso falar, eu não posso confiar, porque, nossa, eu me envergonho. Não, nós temos que ter intimidade com o Senhor, né? E nos sujeitar à autoridade e à supremacia dele, porque ele nos conhece, ele nos ama, ele nos compreende e ele jamais nos abandona. Apesar das nossas falhas, apesar dos dias difíceis surgirem, ele sempre vai estar do nosso lado. E existem lutas que ninguém conhece, mas Jesus está ali, cuidando da sua igreja a todo momento. E enquanto estivermos ligados, ele sempre nos dará esperança, né? E agora vamos nos curvar nossas cabeças e fazer uma oração final, sabendo que Cristo é o cabeça da igreja, é Ele que nos conduz, é Ele que traz paz e refrigério para a nossa alma. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada pela Tua presença, obrigada, Senhor, por ser a cabeça e ser a nossa direção nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por todos os momentos que Tu tens, Senhor, nos sustentado, nos dirigido. Ensina-nos, Senhor, a nos sujeitarmos, Senhor, à Tua vontade, aos Teus planos, Senhor, e nos permita, Senhor, sermos armados por Ti. Neste momento, Senhor, eu te peço, visita, Senhor, cada lar, cada vida que esteja ouvindo essa palavra. E que essa palavra venha ser, Senhor, transformadora na vida de cada um, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e louvamos o Teu nome. Amém. Muito obrigada, irmãos.